Bem-vindos a mais um episódio do Guia Empreendedor. Hoje com Cesare Iacovoni aqui com a gente, falando sobre Open Finance. Esse termo que está super em alta, mas pouca gente sabe o que significa, né, Cesare? Sim, temos que falar bastante sobre Open Finance. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você e espero contribuir com as dúvidas. Obrigada a você, viu, por ter vindo. Sei que a gente está aqui num dia atípico, né, de trabalho, então valorizo bastante. Obrigada mesmo. Cesare, já iniciando aqui o conceito do Guia Empreendedor, que é o quê? Falar com uma linguagem simples, fácil, para o pequeno empreendedor. Não queremos deixar ele com mais dúvida do que ele entrou depois de ouvir nosso podcast. Então, já começando por essa premissa, o que é Open Finance na vida real? Ótima pergunta. Eu acho que a gente acaba vendo muito na mídia falando, principalmente das fases do Open Finance, do Open Banking, e muito das promessas para o empreendedor, mas eu entendo e a gente convive no dia a dia com um pequeno empreendedor, a gente sabe que já é tão complexo o dia a dia e não faz sentido que Open Finance venha para dar mais complexidade, mas é justamente o oposto disso. O Open Finance vem para trazer mais simplicidade para o empreendedor, principalmente em termos de gestão financeira e melhores ofertas de crédito. No futuro, vai também ser possível monetizar. Então, basicamente, o que é o Open Finance? O Open Finance é que você agora é dono de uma coisa que você antes não era, que é a sua informação. Por incrível que pareça, a sua informação tem muito valor, tem grandes empresas que foram formadas com base ao refino dessa informação, da sua informação, e hoje a gente não aproveita esse lado financeiro da nossa informação. Então, toda vez que você vai, por exemplo, num banco e abre uma conta, ou toma um empréstimo, ou gasta, faz um pagamento de conta, isso são informações que estão sendo geradas a respeito da sua capacidade de pagar uma conta, da sua capacidade de receber exatamente, o histórico. E quem, pequeno empreendedor principalmente, que já tentou tomar crédito, sabe que geralmente se pede histórico, geralmente pede tempo de empresa. Não, eles perguntam a cor da sua cueca. Começando por aí... Coitados, gente, morro de dó. E todas essas informações, elas se perdem, né? Se você não tem a capacidade de fazer com que essa informação vá para a mão correta. Então, por exemplo, um sócio de uma empresa, quando ele abre a empresa, ele já tem um histórico financeiro da pessoa física dele. Por que não essa informação servir de análise para o banco ou a instituição financeira ou qualquer empresa com a qual você tem relacionamento e entender qual que é a sua reputação, qual que é a sua vida financeira. E o tema do Open Finance, ele está no começo, ele obviamente ainda não entrou em todos os impactos que a gente vai ver, mas a gente acredita muito e isso a gente acompanha no dia a dia, que é uma nova forma de você ter o relacionamento com as finanças. Então, em resumo, quem não conhece ainda sobre Open Finance, eu acredito que vale a pena se aprofundar, porque de agora para os próximos 5, 10 anos, esse vai ser realmente o tema da vez. E quem souber sobre isso vai conseguir se diferenciar e aumentar lucro e reduzir, eventualmente, prejuízo. Depois que você falou, vieram duas coisas aqui na minha cabeça. A primeira delas é que quem não conhece hoje vai conhecer, porque a gente vai falar disso. E a segunda é que lá nos Estados Unidos, diferente daqui, eles não veem com bons olhos o pagamento à vista. Eles querem que você faça financiamentos, porque isso é a geração de histórico. Então, eu achei muito interessante descobrir isso. Aconteceu, né, um caso na família de que, sei lá, queria comprar um carro, alguma coisa, e eles falaram assim, não, a gente quer ver o seu histórico de financiamento, se você é um bom pagador, qual é a sua capacidade, né, em relação ao valor das parcelas, etc. Então, é mais um reforço sobre a importância, né, do histórico em relação às pessoas e às empresas também. Então, eu estou entendendo que hoje, pelo que você explicou, essa informação ela vem para sua mão, para a mão do pequeno, para que ele use isso da melhor maneira possível, né? Em relação a bancos, em relação ao que mais. Perfeito, perfeito. Em relação a absolutamente toda a sua vida financeira, agora é possível, obviamente de acordo com as fases e com as possibilidades, mas é possível você fazer um bom uso do Open Finance. Então,
para dar um exemplo aqui no mundo de cartões, que é o que a gente está mais próximo, aproveitando o tema de parcelamento. É um hábito muito brasileiro do parcelamento sem juros, né? Ai, é uma delícia, né? Se eu ouvir assim 10 vezes... Quem não quer, como consumidor, pagar exatamente a mesma coisa, só que sem juros. Mas não existe isso, né? Esse é um mito que foi criado, não existe algo sem juros, porque o dinheiro tem valor ao longo do tempo. E quem vende parcelamento sem juros precisa fazer isso por, obviamente, hábito do consumidor, mas quem faz isso financia e tem uns juros, né? Então não é que é sem juros, mas ele é financiado pelo vendedor, pelo empreendedor. Sim. E o pequeno ou médio empreendedor, portanto, é um financiador e não sabe disso. Uhum. Mas o Banco Central sabe disso, e o Banco Central brasileiro, inclusive, está de parabéns, ganhou, inclusive, prêmio. Eu vi. Impressionante. Sobre gestão, resultados, muito legal. Exato, a gente fala muito sobre os desafios do Brasil, mas em relação ao mercado financeiro, principalmente pelo trabalho de Banco Central, a gente tem visto uma melhora absurda nos últimos 5, 10 anos e projetando isso para o futuro, a expectativa é que continue assim. Mas falando sobre isso, quem vende com cartões não recebe na mesma hora. Todo mundo que vende com cartões sabe bem disso, que você recebe de acordo com o fluxo. No caso do parcelamento sem juros, você pode receber em 30, 60, 90 ou mais dias, dependendo do volume do parcelamento, né, que você oferece. E durante esse período, você tem que pagar conta. Você tem que contratar folha, você tem que comprar de fornecedor, você tem que pagar aluguel. Como que você faz durante esse período, onde tem o conceito de finanças, né, o descasamento do fluxo de caixa? Então, você tem fluxo de caixa a receber no futuro, porém uma saída de caixa no presente, e, portanto, você tem uma quebra nesse casamento de caixa que tem que financiar de alguma maneira. E uma das formas que o empreendedor se vale muito é a antecipação desse recurso, direto com o adquirente ou subadquirente. E com a norma que desde junho de 2021 está valendo, é possível que esse recebível, na verdade não é possível, na verdade esse recebível Quem que é o adquirente e o subadquirente? Boa, vamos dar um passo atrás. Então, Vamos. Essa é uma ótima pergunta. Inclusive tem vídeos no YouTube que a gente fez no canal Destravaí para explicar um pouco melhor como que funciona esse meio de pagamento, mas o adquirente e subadquirente é quem você, empreendedor, tem relacionamento. Então, numa transação de comércio, tem sempre um comprador, tem sempre um vendedor, e no mundo de cartão, tem uma regra para quem cuida do comprador e quem cuida do vendedor. Dentro da rede, quem cuida do vendedor é o adquirente ou subadquirente ou marketplace, que também está dentro da mesma norma. É aquela empresa que te vende a maquininha, a empresa que te vende o link de pagamento, é a empresa que tem um marketplace online para você vender o seu produto. Tá. Vários exemplos conhecidos: Cielo, Rede, GetNet, SafraPay, PagSeguro, Mercado Pago, marketplaces como Stone, iFood, Uber, enfim, tem quem viabiliza esse meio de pagamento para o vendedor. E é uma forma de financiamento que muito pequena empresa encontra, buscar antecipação desse fluxo de recebível futuro, né, com quem gerou esse fluxo. Mas desde junho do ano passado, agora esse fluxo ele não está mais travado com esse adquirente. Inclusive por isso que a gente chama de Destravaí, para ajudar pequenos e médios empreendedores a destravar essa informação que, para nós, é o que a gente acredita muito. Ela vai levar a melhor gestão financeira com ganho de tempo e dinheiro. Tá, então vamos ver se eu entendi. Porque se eu entendi, é um ótimo sinal de que você explicou. Porque eu tenho muita dificuldade de entender. Imagina. Questões financeiras. Não, eu acho que eu não é. sou normal. Porque eu fico assim, cara, não entendi. Sério, eu tenho minha inteligência para outra coisa. Essas questões financeiras, de juros, de não sei o que, para mim é super difícil. E eu me identifico com um pequeno empreendedor, porque o cara tá ali querendo vender, né? E aí acaba escapando muito dinheiro por ele não dominar esse assunto que tá presente no dia a dia dele e muitas vezes ele não entende. Então vamos lá. O pequeno empreendedor tá parcelando a compra para o cliente dele, certo? Então, vamos lá, uma bola de futebol, ele parcelou em 10 vezes. E aí, ele já vendeu aquele produto, certo? A bola já foi embora. E muitas vezes já até pagou pro fornecedor. Já pagou, muito provavelmente. Se ele é pequeno, ele já pagou, né? Só os grandes que conseguem aquele prazo matador de 60, 90 dias, é um negócio de louco. E folha não tem prazo, né? Todo mês tem que fazer. Exato, então tá. Então beleza. Então ele dividiu a bola de futebol em 10 vezes e ele vai receber da maquininha, da empresa da maquininha, do cartão, em 10 vezes também, certo?
sendo que ele tem que pagar o custo do aluguel, ele tem que pagar os funcionários, ele tem que comprar novos produtos. Beleza. Aí, desde junho do ano passado, ele consegue adiantar esses recebíveis? É isso? Antes ele já podia adiantar esses recebíveis. O que mudou de junho de 2021 é que ele escolhe com quem ele quer adiantar. Tá. E principalmente, isso é o mais importante, o recebível, ele agora está no balanço, para falar o termo bem financeiro, do empreendedor, ao invés de estar no balanço do adquirente e subadquirente na prática. Tá. Significando, portanto, que aquilo tem validade. Que aquilo tem, exatamente, assim como você tem o seu caixa da empresa, agora você tem uma nova conta ali, que é o seu a receber de cartões, que ele está líquido, no sentido de que ele é facilmente trocável dentro do mercado financeiro. Perfeito. Então, para pegar o exemplo do empreendedor que vendeu uma bola, digamos que uma bola de R$100 em 10 parcelas, ele vai receber R$10 ao longo de 10 meses. A oportunidade que ele tinha até junho de 2021 é tentar antecipar esse fluxo de forma a pagar uma taxa para receber antes esse dinheiro. E muito empreendedor entrava no que a indústria chama de pré-contratado, que significa desde o início ele sempre recebe automaticamente em um período de tempo menor, porém ele paga muito mais do que isso. Então, taxa média aí está entre 2% a 3% ao mês. Nossa, coitado. Que é uma taxa, assim, muito agressiva. Muito mais do que o risco do recebível em si, porque o risco é dessas grandes empresas quebrarem. Então, na prática, você tem uma oportunidade de trazer e reduzir o custo de empréstimo. E, aliás, falando de empréstimo, hoje no Brasil, infelizmente, apesar de todos os avanços que a gente tem o segundo pior spread bancário do mundo. Então, o que é o spread bancário? Tá. O spread bancário o spread bancário é a margem, a diferença entre o que o banco paga para captar e o que o banco empresta na ponta final. Ou seja, de certa maneira, é a margem de lucro, falando de uma forma bem simplificada, que os bancos têm. E não é porque os bancos são malvados que a gente tem o segundo pior spread bancário do mundo. A gente só perde dependendo do ano, mas geralmente é para Madagascar que a gente perde como pior. Então imagina o tamanho do país, da nossa economia, a gente tem um spread bancário pior que economias que são muito mais fechadas e muito mais centralizadas, como a Argentina, Venezuela, por exemplo. Então a gente está pior que eles. Sim, de acordo com esse critério de spread bancário. E principalmente o spread bancário ele vem por uma questão, claro que a gente conhece muito bem, infelizmente, de insegurança jurídica, mas também de estruturação de contratos e de garantias. Então o banco naturalmente é conservador e quando ele não tem a capacidade ou ele tem o risco de não receber de volta o dinheiro, ele coloca um custo mais alto para aquele dinheiro. Entendi. E quando a gente fala de recebível de cartão, ou seja, esse parcelamento, essa venda que pode também ser à vista, porque vendendo à vista no cartão de crédito é 30 dias. É 30 dias e durante o mês muitas contas existem que não podem ser adiadas, ele tem um risco muito menor do que o risco do empreendedor e, portanto, o empreendedor pode se valer dessa oportunidade para conseguir tanto uma antecipação muito mais barata, quanto empréstimo usando essa garantia do recebível futuro. Essa é a promessa e é isso que a gente tem visto acontecer com quem tem aproveitado para falar só qual que é a Circular 3952. Ela não é tão conhecida quanto o Pix, por exemplo, mas ela é tão transformadora quanto. Cesare, você sabe muito desse assunto e como você mesmo disse no começo, é um assunto muito novo, né? Então você está realmente sendo pioneiro em disseminar o conhecimento em relação, né, a isso e você já criou uma empresa que endereça essa normativa. Então, me explica um pouquinho. Temos aqui o Cesare como fundador e CEO da Destravaí, mas esse conhecimento todo veio de onde? Qual que é a sua bagagem, talvez financeira ou de vivência, que você entende essa dor do empreendedor para você ter criado a Destravaí? Boa pergunta. Eu acredito muito que... Bom, eu sou daqueles empreendedores que desde pequeno tinha algum tipo de negócio. Já fiz vários negócios. Eu também. Em paralelo. A gente não consegue parar, não. Né? A gente vê a oportunidade, não dá pra ficar parado. É muito engraçado. Bom, essa é a minha segunda empresa, né? A primeira empresa eu fiz em 2015, a gente vendeu ela em 2017, também uma empresa de tecnologia, era uma plataforma de comércio eletrônico. Mas depois eu trabalhei um tempo no mercado pago, onde eu consegui me aprofundar. Acredito que a maior escola em relação a todos esses conceitos e como funciona a indústria
foi realmente no Mercado Pago, que é uma empresa que eu admiro assim, enormemente, aprendi demais, grandes amigos que eu fiz lá também. E dentro do Mercado Pago eu vi as transformações acontecendo, porque meu papel era na área de produtos e no produto do que é a cozinha de uma instituição de pagamentos, que a gente chama de Core Payments e Core Banking, que são o nome chique para dizer justamente essa cozinha tá. de uma instituição de pagamento. E dentre outras transformações, eu vi essa transformação da norma, que para mim foi um momento que ficou claro quais seriam os impactos. Eu me senti, de novo, impelido a voltar a empreender, porque... Você falou, nossa, uma oportunidade, deixa eu agarrar. Com certeza. E o que mais move a gente é que essa oportunidade não vai chegar na ponta final se não houver uma empresa que consiga simplificar esse conceito e entregar valor para o cliente final. Porque por trás tem uma enorme complexidade de conceitos, de mecânica, de funcionamento, de tecnologia. Mas o empreendedor, como você mesmo falou, não quer mais saber de complexidade, ele precisa de simplicidade na vida dele. E é o que a gente entrega com a Destravaí. Então, com o nosso produto, a gente entrega ganho de tempo e ganho de dinheiro para o empreendedor por meio de uma melhor posição de caixa. Como? Hoje o empreendedor pode baixar o nosso aplicativo, a gente tem um aplicativo. Então, você empreendedor que vende com várias fontes de cartões, então se você vende com uma ou mais maquininhas, se você vende online... Todo mundo vende com uma Todo ou mais, mundo, né? Principalmente depois da pandemia, hoje a gente vê quase todas as empresas fazendo venda online, via delivery, via marketplace. Não, e é impressionante como não existe estabilidade, né? Porque antes você via todo mundo só com uma maquininha da Cielo. Agora, esquece, eles perderam muito o mercado. Todo mundo tá ali com 4, 5 às vezes. E às vezes recebe em Pix ou recebe, sei lá, né? Tem 1000... Venda online, que acontece muito. Então a maquininha ela é muito visível e é verdade. Nos últimos 5 anos a gente viu a guerra das maquininhas. Assim... A competição aumentou, mas também no mundo online, com pós-pandemia, o comportamento do consumidor tem migrado muito para o online. Hoje, o pequeno empreendedor que não tem alguma ponta do online está muito fora do que o cliente espera. Então, esse empreendedor que nos últimos 2 anos começou a fazer vendas por canais distintos, agora se vê numa situação de ter que montar um fluxo de caixa de diferentes fontes. Não, muito difícil. E cada uma tem uma taxa. Cada uma tem uma taxa. Cada uma tem uma regra. E aí eu tô entendendo, me disse se eu tô entendendo certo, que a Destravaí organiza isso. Exatamente. Você faz o cadastro no aplicativo e a partir do dia seguinte, o seu problema de projeção de fluxo de caixa acabou. A gente entrega automaticamente tudo que você tem a receber de cartões, quem que vai ser feito, de quem você vai receber esse dinheiro, que dia que vai cair na sua conta, que conta que vai cair, tudo configurado automaticamente. Não precisa gastar mais do que 5 minutos no cadastro inicial para ganhar horas por dia em termos de gestão financeira. E não só isso, agora com exclusividade, inclusive, Guia Empreendedor, a gente está lançando um buscador de economia de taxa. Oba! Vou até buscar uma vinheta para esse momento, não tenho, vamos ter para esse momento de exclusividade. Fala. Exatamente, a gente está lançando um buscador de taxa, então o empreendedor que cadastrar no Destravaí, ativar a sua empresa, a gente vai buscar junto com parceiros financiadores uma oferta melhor de antecipação. Que legal! Justamente, esse é o nosso objetivo. A gente acredita muito que o objetivo da gestão financeira é a conquista da liberdade para o empreendedor. Então, o empreendedor, e isso você conhece muito bem, a gente gosta da liberdade, a gente empreende pela liberdade, seja a liberdade de construir o seu sonho, de você ter autonomia. E a gestão financeira é uma ferramenta indispensável para isso. E também o crédito, a antecipação ele também mas não só. Se você, empreendedor, gastar somente com empréstimo, com taxas, etc., isso é despesa. E despesa a gente tem que cortar sempre. Então você tem que investir em gestão financeira para conquistar a liberdade, mas ambos os lados são super importantes. Particularmente, eu gosto muito de empresas que nascem melhorando processos, né? E a sua está fazendo isso. Ela pegou um processo que antes era manual do empreendedor, de ter que ter um caderno, um Excel, e consolidando todos os recebíveis das maquininhas e automatizou isso. Então, você realmente trouxe simplicidade para esse empreendedor, para ele ficar focado no que ele faz de melhor, né? Exatamente. Em vender, em comprar melhor os produtos, etc. Perfeito. Com certeza, Bru. Vocês estão olhando, então, gente, para o próximo Elon Musk aqui,
Só que um pouco mais... Brasileiro? Não, menos louco, né? Calmo, né? Mais calmo. Que Imagina. legal. Acho que o objetivo principal é conseguir tornar e fazer parte dessa transformação de uma forma que cada hora que a gente economiza, cada real que a gente economiza do empreendedor, é mais dinheiro na economia, é mais empregos que podem ser gerados e, ao mesmo tempo, é mais gente que tem a sua liberdade, que conquistou o seu sonho. Então, o nosso objetivo é conseguir contribuir nisso, e falando especificamente sobre o que você comentou a automatização, o cenário anterior que muito empreendedor ainda enfrenta é de ter de entrar em cada um desses sistemas, baixar relatório, fazer uma projeção, cada uma vem num formato... Tem um erro manual ali, né? Erros manuais acontecem, e muitas vezes o erro ele vem até direto das empresas, então acontece muito de taxa cobrada de forma indevida. Então não é nada transparente, e o nosso objetivo é ajudar na transparência, e com um botão você consegue ter isso e receber um relatório mensalmente com toda essa dor de cabeça que você teria para gastar diariamente acompanhando a sua posição de caixa. Tem 2 pontos disso tudo que a gente falou que eu quero te perguntar aqui. O primeiro é a importância do empreendedor estar ligado na legislação, né? A legislação, ela é um caminho de oportunidades. Se você... aquele empreendedor que fala assim, nossa, eu tenho dificuldade de ter ideias inovadoras, um dos caminhos é acompanhar os projetos de lei. Você concorda? Com certeza, e depende muito do setor também. Acho que tem setores mais e menos regulados. No ponto de vista do setor financeiro, isso é uma verdade absoluta. Geralmente, as grandes oportunidades vêm com mudança da regra do jogo, porque você cria espaços abertos. Inclusive, o próprio boom que a gente teve dos últimos 10 anos, e principalmente nos últimos 5 anos de empresas de maquininha, vem de uma melhoria nesse ambiente regulatório, de quebra de monopólios e travas que existiam dentro do sistema. Então, com certeza, e para o empreendedor a recomendação é realmente acompanhar as inovações. Talvez nem todos os empreendedores acompanhem a regulação. Aliás, dificilmente os empreendedores fora do setor acompanham regulações bancárias, regulações de crédito, etc. Mas geralmente vem oportunidades, então vale a pena acompanhar os canais como o Guia Empreendedor, que faz um trabalho de excelência em relação a simplificar sistemas complexos, e outros. Tem que estar sempre antenado, não pode parar de pesquisar. Você sabe que eu estou pensando em lançar no guia até um item, né, em termos de assuntos, focado em legislação. Porque assim como pode vir uma oportunidade, pode vir algo que vai destruir seu negócio, né? Se você tem um negócio que está ali protegido e essa proteção... vai ser derrubada, você tá fadado, é uma hora de você, deixa eu me adiantar e já pivotar para outro caminho. Então, eu pensei nisso recentemente, acho que vai ter Super bastante valioso. Leitor, né? Com certeza. Ah, legal. E outra questão, Cesare, para quem tem uma ideia, como você teve, você foi acompanhando a construção mentalmente do que seria esse negócio novo. E quando você... resolveu falar assim, bom, agora eu vou pôr no papel, ou vou pôr, né, numa planilha, vou pôr sei lá o quê. Por onde você começou? Isso é uma ótima pergunta, e tem um empreendedor e que virou acadêmico no sentido de muito conteúdo sobre o assunto, que é o Steve Blank. Ele diz que é muito difícil para o empreendedor entender a diferença de um sonho e uma alucinação. Porque o empreendedor, por natureza, ele é muito sonhador, a gente idealiza o negócio, a gente imagina como pode ser uma nova realidade com base nesse produto ou serviço que a gente pensou, mas até chegar e ter um contato com clientes reais, entender de verdade a dor, você praticamente só teve uma alucinação, no bom sentido, porque, obviamente, a alucinação que gera mudança no mundo, ela não é alucinação, mas até você ter esse contato com o primeiro cliente, você não sabe se é um negócio viável. Esse é o grande ponto. E o nosso processo, a ideia, ela surgiu pelo menos um ano antes de começar a ir atrás, até porque, como eu comentei, ela envolvia uma mudança de legislação. Que a Vocês estavam acompanhando? Fui acompanhando, eu acompanhando também a implementação disso lá dentro de uma instituição de pagamento. Um parênteses, quando você fala a gente, você tem sócios, como é que é essa relação? Hoje somos em 3 sócios, isso também é um ponto muito importante, ninguém empreende sozinho, a gente tem que buscar complementariedades no time, mas acima de tudo alinhamento de valores, alinhamento de valores e divisão do negócio. Esse é um dos desafios que, se alguém achar que
tem a ilusão de que concluiu, né, que resolveu o problema, com certeza está mentindo, porque, como qualquer relacionamento, é um esforço e um desafio diário para a gente construir, fazer, tirar o melhor disso e ter um relacionamento performático. E o alinhamento de valores, Cesare, não é todo mundo pensar igual, né? É um alinhamento muito mais de princípios, mas cada um pensa de um jeito. E tá aí, eu acho que o valor de vocês se juntarem. Perfeito. O valor e o desafio, porque ao mesmo tempo que você tem que abordar o problema de formas diferentes, você tem que compartilhar uma série de princípios com todos. Exemplo, na nossa empresa, um dos nossos valores é a paixão pela excelência. E isso é muito presente em todos os sócios. Quando a gente faz algo, a gente tenta sempre dar o nosso melhor em absolutamente tudo. Eu gosto muito daquela frase do Fernando Pessoa, põe tudo o que és no mínimo que fazes. Isso é um princípio que a gente leva, e eu que tenho mais um viés de produtos, e meus sócios, um tem mais o viés comercial de negócio, o outro de tecnologia, cada um na sua área específica, a gente tem essa cabeça de sempre dar o melhor de si em todas as atividades. E nem sempre as pessoas têm, porque é bem desconfortável. A gente vê que nem sempre... E isso dá um super conflito, né? Porque se um tem o padrão da excelência e o outro tem o padrão de fazer mais ou menos, nossa senhora, isso no dia a dia vai dar problema. Vai dar problema. Vai mesmo, é melhor juntar. É, realmente, boa lição aqui pro pessoal. Que mais? Lições das trincheiras, literalmente. A gente vai aprendendo no dia a dia. Essas são as lições mais importantes. Com certeza. Que alguém pode passar, um empreendedor ou alguém que está querendo começar algo. São essas lições não tão bonitinhas, né? Com certeza. E outra lição importante, continuando da história de como a gente chegou no negócio atual, é você manter, ao mesmo tempo que uma convicção na visão, uma flexibilidade em relação ao como você vai resolver o problema do seu cliente. Porque, de novo, quando você tem essa visão do seu negócio, você não tem a certeza absoluta de como funciona o dia a dia do seu cliente, as dores que ele enfrenta, as preocupações que ele tem. Então, o seu objetivo principal tem que ser de entrar na pele do seu consumidor e ser flexível com relação a qual solução que você quer, mas, ao mesmo tempo, manter a convicção inabalável e, com certeza, a resiliência para construir o negócio que você se propôs a construir. Então a gente fez muita pesquisa com o consumidor, muita entrevista, muito teste de usabilidade. Nossa primeira solução, como já foi dito aqui, inclusive no canal, era um MVP que continuou evoluindo. MVP é o mínimo produto viável. Já vi a cara da Bruna aqui comentando, não, vamos explicar o MVP. É o mínimo produto viável, que é aquele produto que entrega o mínimo que você acredita que é o que vai resolver o problema do seu cliente. Para você, é uma estratégia de reduzir risco do seu negócio. Então, ao invés de Como que você fez um MVP de um software? Difícil? Ele é mais fácil, sinceramente, porque ele é mais flexível. Ao mesmo tempo, ele envolve... Em software não tem o que falar, você tem que fazer muita coisa manual no começo. Então, em software, geralmente acontece que o MVP ele é muito mais... Uma capa. Uma capa, perfeito. E muito menos o sistema de automação por trás. Perfeito. No nosso caso, nosso produto básico é automação, então mesmo para o MVP a gente teve que construir essa automação, e desde que a gente lançou em novembro do ano passado, a gente tem automatizado uma série de iniciativas e processos que acontecem por trás, e agora o que a gente está percebendo é que, por ter construído também essa infraestrutura para o nosso produto, que é o aplicativo, a infraestrutura tem valor também para alguns parceiros. Então a gente está nesse momento abrindo nossa plataforma para outros parceiros de forma que a gente consiga entregar nossas funcionalidades embedadas em outros sistemas que o empreendedor usa no dia a dia, que é mais uma facilidade para o empreendedor. Como vão funcionar essas parcerias e o que é embedado, esse termo? Tecla SAP aqui. Embedado significa que vai funcionar com a interface do parceiro. Então o empreendedor hoje... já sei. Perfeito. White label. Exatamente. O white label que também precisa de uma tecla SAP. Eu ia traduzir aqui. É exatamente o mesmo conceito do white label. Ou seja, a gente, por meio de uma conexão entre sistemas, o que está por trás do sistema a gente fornece, o que está pela frente do sistema são os parceiros de gestão que têm sistemas de gestão financeira. Então, empreendedores que hoje usam RPs de mercado em nuvem, alguns líderes como Conta Azul, Omi, Bling, etc. Ele vai conseguir usar a solução da Destrava aí dentro desse sistema, exatamente aonde ele já usa
a base da gestão financeira dele. E aí nessa linha que a gente está construindo parceria e tem algumas em breve a anunciarem. Oba! Aí você traz aqui, tá? Os lançamentos. Eu acho legal a gente voltar nisso, porque muitas pessoas não sabem da possibilidade de embedar a solução ou de você fazer um white label. E para muitos grandes players, só entra neles dessa forma, né? Eles não aceitam você vender a sua solução ou usar a sua solução se não for com a cara deles. Então, eu queria deixar aqui para o empreendedor que está criando uma solução para que não feche essa possibilidade em relação ao seu produto, né? Não tem o preciosismo de falar, não, eu só vendo se for com a minha cara, porque você acaba fechando portas para os grandes e muitas vezes a sua solução vai ganhar, né, volume quando você entrar num grande, só que com a cara do grande. Só que quem está ganhando ali o dinheirinho é você. Então, eu acho legal você falar um pouco disso, como é que foi sua entrada nesses parceiros, porque muita gente, posso te garantir, não conhece essa possibilidade. Com certeza. E o princípio por trás, vai ser cada vez mais importante no contexto realmente de economia que a gente vive hoje, que é o conceito da parceria, do ganha-ganha. Então, o parceiro grande, talvez ele não tenha o produto que você construiu, ele não tenha o tempo, o recurso, mesmo a vontade de desenvolver, porém ele tem acesso a um grupo de clientes que, obviamente, tem o interesse de usar a solução. E da mesma forma, você que tem esse produto que está começando, talvez você não tenha o canal de distribuição tão importante quanto esses parceiros. Então, a parceria ganha-ganha. Um ganha mais, no nosso caso aqui, mais funcionalidades e uma nova linha de receita, e a empresa que fornece o produto ganha escala e ganha uma rede de clientes potenciais muito maior. E isso vale para empresas que não são só de software. O software ele é mais simples de ser embedado porque é sistema falando entre sistemas. Mas da mesma forma, existe esse mesmo mindset que eu comento, por exemplo, de venda consignada, no caso do comércio. Você tem um produto no comércio, você precisa criar a sua loja desde o zero? Talvez não. Talvez você consiga validar a hipótese do que a sua solução resolve colocando uma venda consignada numa loja que tem alguma composição com o seu portfólio, e a partir desse momento inicial que você começa a ver suas vendas crescerem, você começa a investir. Eu trago até um outro exemplo de uma realidade bem diferente, mas que também é o mesmo princípio, que é o produto próprio dos supermercados, né? Ótimo exemplo. Eles não têm a fábrica de fazer aquele sabonete do Carrefour, né? Eles compram de uma fábrica que já é de uma marca renomada, mas vai lá e estampa a marca daquele varejo. Exatamente. Então, o princípio é igual. Exatamente. Não se fechem com a sua marca, tenha o valor do que você está entregando, e para esse início eu acho que é uma super oportunidade, né, se grudar ali nesses gigantes que já fizeram um trabalho muito árduo de abertura de contas, já tem ali uma área meio muito bem consolidada, e você entra com a sua tecnologia, ou com o seu produto, etc. Com certeza. E outra lição importante é entender qual é o seu diferencial e o que de verdade faz com que o seu produto ou sua empresa seja única. Então, o que você faz melhor do que ninguém no mundo? Essa é uma pergunta que todo empreendedor tem que se fazer. E uma vez que você responde essa pergunta, você entende que os demais são suporte a essa atividade principal. Então, fica uma reflexão para todo empreendedor fazer a pergunta de o que de fato a sua empresa é melhor do que ninguém no mundo. E até para você focar, né? Não querer abrir várias frentes dentro do seu negócio sem antes estar fazendo o principal melhor que todo mundo. Com certeza. Né? Que acontece também e às vezes tem um tropeço ali. Sabe o que a gente não conseguiu responder ainda? Como iniciar uma ideia? Né? Como tirar ela do papel? Ou a gente chegou no reunir com meus sócios, tivemos a ideia ali 1 ano antes, começamos a verificar aquilo. E aí, como que são os próximos passos? Falamos do MVP, né? Do iniciozinho. Como que foram os próximos passos? Uma vez que você entendeu que a sua visão ela é realidade, ou seja, você de fato
percebeu um problema que é real para um grupo importante de consumidor. E como que você percebeu? A gente percebeu muito conversando com empreendedores e vendo como funciona o processo atualmente. No nosso caso, a gente tem muito uma necessidade de apresentar uma solução que não existia antes. Então, o empreendedor conhecia muito o processo e quando a gente analisou o processo, que para quem está assistindo e vende cartões sabe muito bem como é, acessar cada um dos sistemas, das plataformas de pagamento, fazer o download do relatório, projetar, fazer uma conciliação se de fato está sendo cobrado o que deveria ser cobrado, se o que você tem a receber está emitido de nota e assim por diante. Esse processo que em muitas pequenas empresas às vezes tem uma pessoa exclusiva para ser feito, a gente viu que seria possível matar ele por completo e automatizar com as capacidades que existiam. Uma vez que a gente estava convicto disso, o objetivo era, sempre naquele momento e continua sendo, é mitigar risco, né? Então, como que a gente partiu? A gente construiu uma primeira solução, como eu falei, do MVP, e a partir dessa primeira solução, a gente foi evoluindo com base a feedback dos usuários até a solução que a gente tem hoje. Cesare, eu posso afirmar que você usou duas ferramentas assim muito antigas, mas que funcionam, que é a sola do sapato e a ponta do dedo para fazer ligação. Estou certa ou não? Muito certa, muito certa. A gente fez muita rota de ir à rua, conversar com empreendedores de todos os setores. A gente faz muito ainda. E uma das coisas que são surpreendentes que acontecia o empreendedor olhar e falar: nossa, mas você não é um vendedor, você é o fundador da empresa, você está aqui na rua conversando com todo mundo, tentando vender o seu aplicativo. E sim, estava, eu acho que é importante isso até para tomar não é muito importante, não orienta. Essencial, ele orienta o caminho que você tem que tomar. E a gente fez muito disso, continua fazendo, e mesmo quando não tiver mais a necessidade de fazer, a gente vai ter a vontade de continuar fazendo, porque esse é um esforço muito importante da sola do sapato, literalmente. Ainda mais hoje com o mundo digital, as pessoas acham que está tudo online, mas não está. É muito importante sim você ir para a rua e ver se na rua o seu negócio para em pé. Tem muitas pessoas que me falam que tem uma ideia, né? Aí eu faço a simples pergunta: tá bom, mas você já perguntou para alguém se ela compraria? Você já foi nesse público, né, que você acha que tem? Pergunta: não. Eu falo: então, dá o passo 1 e aí você começa a idealizar realmente, materializar, na verdade, essa sua ideia. Porque não dá para pular essa fase. Essa fase do esforço, do suor, né? De você falar com alguém. Tem gente que quer empreender sem falar, sem se comunicar, sem ligar, sabe assim? Claro, não vai conseguir. A base, por mais que exista muita tecnologia, que exista milhões de cursos, o feijão com arroz, que é se comunicar, é essencial, né, para você conseguir materializar um sonho, né, como é que você chamou lá no começo? Uma visão? Não, você falou assim... A diferença da alucinação e da... Exato. Como é que eu trago a alucinação para sair desse termo, né? Já que você gostou dessa frase, uma frase que a Endeavor divulga muito, que a diferença entre o louco e o empreendedor é que o empreendedor convence os outros da sua loucura. Verdade, isso verdade. É muito importante. É mesmo. E nem todo mundo vai acreditar na sua loucura desde o início, é normal tomar muito não. E como você falou, o esforço ele vem junto com a resiliência. Uhum. E aqui é com certeza o fator chave. Resiliência é aguentar muito não, muito desafio, até que o momento você começa a ver que o negócio está indo na direção que você quer. Perfeito, né? E aí depois, então, que vocês começaram a ouvir, né? Tinha lá seu primeiro produtinho, você começou a ouvir, aperfeiçoar, vocês foram para que fase? A gente foi para a fase de começar a escalar e começar a ir mais vocal, né, em relação ao que a gente tem de solução. E no caso, a gente hoje atende algumas dezenas de empresas, quase perto das centenas. A gente consolida alguns milhões de reais em recebíveis de cartões dos clientes. Então, para fazer o nosso primeiro ano, ainda nem completamos o primeiro ano. Nos últimos 6 meses, a gente viu um crescimento consistente. E com as dores do crescimento, você tem que estar sempre pronto para dar a sua próxima
Verdade. o seu um próximo pulo, próximo momento, que é justamente o que a gente está fazendo agora de uma forma mais aberta, né, para todo mundo, com o que a gente chama de cashback de taxa, que é esse modelo de busca de uma economia nas taxas de antecipação. Entendi, muito legal. Então, eu estou entendendo que a Destrava aí, ela na verdade é uma. Vamos ver se eu tô consolidando bem. Ela é uma porta aberta para uma gestão financeira, né? É um console onde esse empreendedor vai poder ver diversas possibilidades de otimização do dia a dia, né? Você já está trazendo aí uma proposta de melhoria de taxas, você já está consolidando várias marcas, várias maquininhas, né, vários recebíveis, e aí é um oceano azul de possibilidades. Com certeza. No longo prazo, o nosso grande sonho é conseguir construir algo como uma Siri da gestão financeira para o pequeno e médio empreendedor. Então, o quê? A Siri é o assistente de voz que você tem no seu celular. Se você tem aquela iPhone, que escuta tudo que a gente fala, né? Aquela que escuta tudo e aquela que tem as respostas. Se você pergunta a Siri quanto qual que é a probabilidade de chover hoje, ela vai te dar a resposta direta. E o nosso sonho é que você, como pequena e média empresa, consiga ter o mesmo tipo de resposta com o Destravaí. Então, quando tiver alguma dúvida de quanto eu tenho a receber, qual que vai ser a minha próxima obrigação, esteja tão fácil a ponto de fazer realmente tá na palma da sua mão todas as informações de gestão financeira que você precisa. Então, quando eu falar assim, nossa, tô no vermelho, aí o Destravaí já vai abrir um pop-up falando, toma um empréstimo aqui, porque a Siri faz isso, né? Você fala, preciso comprar o colchão, aí de repente começa, anúncio de colchão para você, é um negócio que você fala, meu Deus, né? Que coisa isso. E esse é um ótimo ponto, porque esse mundo que a gente ainda vive de desrespeito à informação do usuário, ele não vai ter mais espaço dentro desse paradigma do Open Finance e de outros conceitos de Open Data, né? Que uma vez que você é dono da sua informação, você é empreendedor, dono da sua informação como pessoa física e da sua empresa, você só terá alguém consultando e vendo essa informação se tiver o seu consentimento. Então, Perfeito. Tudo que a gente faz é absolutamente dentro do que é o respeito aos dados e no futuro também da mesma forma, mas com os dados sendo consentidos e com essa confiança que pouco a pouco a gente vai construindo. Antes, para dar o seu exemplo, né? Antes que o empreendedor pense, estou no negativo, a gente vai ser capaz de falar, olha, você vai ficar no negativo e, portanto, aqui tem a melhor oferta para que você consiga fechar a conta nesse mês e continuar com autonomia no seu negócio. Perfeito. Eu falei recentemente no meu Instagram sobre como levar uma vida leve, né? E basicamente o que eu disse lá é que você tem que trabalhar com a verdade. E você trabalhar com respeito ao dado, né? Respeito ao seu cliente em primeiro lugar, em todas as esferas que dizem respeito a isso, fazem com que você, como empreendedor, tenha uma vida leve, porque você está ali colado com a verdade, você está colado com o lado certo, né? Você está fazendo realmente o bem. Então, eu gostei muito disso que você falou. Eu gostei muito também, já que a gente está num dia com frases sendo citadas, uma ótima frase em relação a lidar com a verdade é uma frase de uma filósofa liberal, que é a Ayn Rand, que ela diz que você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade. E todo empreendedor sabe bem que quando coloca algo embaixo do tapete ou quando não está com a energia para resolver o problema, aquele problema vai voltar e pegar ele lá na frente. Então, lidar com a verdade é essencial, porque senão a consequência da verdade vai chegar até você. Eu fiquei até arrepiada, juro. Cesare, pra gente encerrar, infelizmente, né? Indica um livro para quem tá ouvindo a gente. Já encerrar? Tô gostoso o papo. Eu te falei, passa muito rápido. É verdade, espero que o ouvinte tenha aproveitado bastante também. É muito rápido, dá pra ficar 2 horas conversando. Com certeza, dá pra ficar muito tempo. Bom, um livro que eu gosto bastante, que cruza com tudo que a gente discutiu hoje, principalmente com relação à mentalidade do empreendedor, é o livro do Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, é um clássico. Ele ensina como é importante manter a convicção nas ideias e manter bons hábitos que te levem a conseguir atingir os objetivos que você quer. Então, recomendo o livro Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill.
Perfeito. A gente vai depois colocar na descrição do vídeo o livro, o autor, para ajudar o pessoal a se inspirar, né? Eu acho que é sempre bom dar uma reciclada. Algumas frases de efeito são super importantes para o nosso dia a dia, né? Elas guiam a gente bastante. E obrigada mais uma vez, muito sucesso para Destrava aí. Eu sou muito fã da solução, de verdade, eu adoro. Pena que eu não vendo por cartão de crédito, senão eu teria. Obrigado, Boa Bru. sorte mesmo. Prazer ter estado aqui com vocês e conta sempre com a gente. Obrigada mais uma vez, viu? Encerramos mais um episódio de Guia Empreendedor.